vídeo de hoje vai ser um vídeo especial no sentido de que eu vou abrir um pouquinho de mim pra você entender aí por que eu gosto de trabalhar com essa área tão complexa que é a autoneurologia, o mundo do equilíbrio, da tontura e do zumbido. Pra contar isso, eu preciso te contar um pouquinho de mim. Porque sabe aquele vídeo da peregrinação, que a pessoa que tem tontura sofre, né? A verdadeira via sacra que a pessoa com tontura tem até realmente chegar no diagnóstico e no tratamento adequado. Se você não viu esse vídeo, eu vou colocar aqui. Eu já passei por ele. Exatamente, eu passei por ele antes de entrar na faculdade de medicina. Com mais ou menos 15, 16 anos, eu comecei a ter umas tonturas esquisitas, cabeça ficava esquisita, passava meio mal, aí a pressão, era um negócio que eu não entendia. E eu sempre tive desmaios quando eu ia tirar sangue. Aí todo mundo falava, ai, é piti, ai, ela fica ansiosa, tem medo de agulha. E eu queria ser médica, então todo mundo me enchia o saco. Ai, não vai dar pra você ser médica assim. Mas eu não ficava ansiosa com a agulha em si, porque eu já desmaiei em outras situações. Já desmaiei às vezes por tá muito quente, tá muito calor, ficar muito tempo em pé. E aí então, né, eu achando lá com 14, 15 anos que tinha labirintite, minha mãe me levou num otorrino. Esse otorrino era especialista em nariz, não era especialista em tontura. Ele me examinou, tirou minha história, os exames também. Pediu pra fazer o autoneurológico, o exame que eu comentei. Eu vou colocar o vídeo aqui que eu explico sobre o autoneurológico, por que a gente pede ele. Que eu já fiz, tá? Eu fiz 2 vezes esse exame, por sinal. Foi horrível, muito ruim, péssimo, e aí eu vou explicar mais pra frente por que foi tão ruim no meu caso em específico, e talvez possa ser o seu caso, né? Porque algumas pessoas que têm uma doença específica podem ter uma reação pior ao exame, pode ser ter muito mais tontura fazendo o exame. Fiz o autoneuro e fiz exames de sangue. O tipo de tontura que eu tinha era um tipo de tontura tipo, vinha do nada, cabeça esquisita. E aí o médico falou assim, olha, eu acho que você tá tendo hipoglicemia, né? Porque você já chegou a desmaiar um dia, que você não ficou sem comer. Então vou te orientar pra comer de 3 em 3 horas. Eu acho que também você tá muito ansiosa, porque você tá estudando, porque você quer fazer medicina. Eu acho que também sua labirintite é uma hipoglicemia emocional. E esse foi o tratamento que eu recebi depois de fazer aquele exame horroroso. Comer de 3 em 3 horas e não me estressar tanto. Não preciso nem falar, né? Bom, vida que segue. O médico, ele nunca perguntou por que eu tinha essas hipoglicemias. Ele não teve a curiosidade de entender por que uma menina de 15 anos ficaria sem comer. E se ele tivesse curiosidade, talvez ele tivesse me ajudado a evitar aí uma vida de transtornos alimentares. Porque naquele momento, o que acontecia? Eu não comia porque eu estava uma anorexia. Então, eu evitava comer, porque naquela época eu tava mais magra, queria emagrecer mais. Eu pesava aí menos de 50 quilos e fazia vigilantes do peso. Com 50 quilos eu ia lá fazer vigilantes do peso, pra emagrecer mais. Toda aquela pressão social, aquele momento da adolescência. E eu não entendia que aquilo era, nem minha família entendia que era aquilo, né? Que todo mundo achava normal fazer dieta, achava normal ficar horas sem comer. Enfim, não vou contar hoje aqui como tudo isso se desenvolveu, do transtorno alimentar, mas eu falo muito sobre isso no meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse, tem bastante post sobre o assunto. E é por isso que eu sou uma pessoa bem contra dietas e restrições, porque elas são o principal fator de risco para desenvolver um transtorno alimentar. A gente pode trabalhar uma relação mais saudável com o alimento, com a comida e com o nosso corpo. Continuei com umas tonturas estranhas, melhorou um pouquinho, porque depois de um tempo eu comecei a comer um pouco melhor. E tava saindo desse período de anorexia. E por sinal, ele fez essa hipótese de hipoglicemia, mas a minha curva glicêmica de 3 horas não tinha dado alterada. Fui pra VV, passei na faculdade, entrei na faculdade, fiz a faculdade de medicina. Na faculdade a gente aprende assim, quase zero, labirintites e doenças do equilíbrio, tá? A gente aprende muito pouco, por isso que um clínico geral e um otorrino geral que não tem interesse, talvez não saiba muito, porque até na própria residência existem formações de residência médica em otorrinolaringologia que não tem a formação de autoneurologia, da parte do equilíbrio, de tontura e zumbido. Então tem muito otorrino geral que não entende zero. Eu fiz faculdade num lugar bom, fiz a residência num lugar muito bom, que foi
a USP, então o Hospital das Clínicas. Então eu tive esse contato, mas ainda assim o contato na residência, apesar de ser uma das melhores residências do país, ainda era pequeno, assim, o contato com a parte de nariz, de operação de ouvido, de garganta era muito maior que a parte de otoneuro, de tontura e zumbido. Zumbido menos ainda. O otorrino sabe muito pouco de zumbido. Você tem que estudar muito depois pra conseguir ajudar as pessoas com esse sintoma. Quando eu tava no começo da residência, eu não gostava muito dos pacientes de tontura, porque ninguém sabe, assim, a gente quando tá no começo tá aprendendo com os nossos chefes, né? E os nossos chefes não sabiam conduzir esses pacientes, não sabiam nem o que perguntar direito, não sabiam evoluir. Isso era difícil, né? Porque quando você não entende o básico, e aí você não consegue montar um diagnóstico e descobrir a causa da tontura, você não consegue tratar. Então aí você sente que a pessoa não melhora nunca. E o otorrino geral, ele sente isso, ele acaba não gostando, né? Porque é um negócio difícil, tem que estudar muito neurologia pra não deixar passar doença neurológica, porque não é só problema do ouvido que pode dar tontura. Tem que entender de endócrino, porque distúrbios metabólicos como pré-diabetes, diabetes, hipotiroidismo, deficiência de vitaminas podem também gerar tontura. Arritmia, insuficiência cardíaca também pode gerar tontura. Tem que saber o básico de cardiologia. Problema cervical, então você tem que saber um pouquinho apalpar, sentir o pescoço da pessoa, conhecer a musculatura do pescoço e da cabeça, principalmente para o zumbido, mais ainda até que para a tontura, o exame físico. E a gente não aprende isso, não aprendi isso na residência, aprendi muito pouco. Mas aí eu fiz por um ano uma subespecialização e desde então muitos cursos, muitas atualizações, muito estudo, porque sempre tem alguma coisa nova para estudar, cada dia mais a gente evolui nesse sentido, já que essa área de otoneuro é uma área nova, não é uma área assim tão antiga quanto cardiologia, por exemplo. E por requerer tudo isso, o otorrino geral não tem essa visão, não tem essa mente, não tem esse desejo. E no começo eu também não tinha, porque ninguém sabia me explicar, não sabia o que fazer, ficava perdida. E no começo eu não tinha paciência. Eu falei assim, nossa, não sei o que fazer, ai, como é chato. No começo da residência. E no fim da residência foi quando eu passei no estágio de otoneuro. E aí começaram a falar sobre migrânia vestibular, que é a enxaqueca que tem o sintoma de tontura também. E aí eu falava, meu Deus, eu acho que eu tenho isso, meu Deus, eu tenho isso. Começou a explicar que a pessoa podia ter uma propensão maior à desautonomia, vaso vagal com calor, com muito tempo em pé, que nem eu contei pra você que eu tinha, que a pessoa era uma pessoa com uma hipersensibilidade a som, a luz, até o couro cabeludo, de ficar com o cabelo muito preso. Eu falava, gente, essa sou eu. Nossa senhora, eu ficava assim, eu tava no primeiro ano, eu ficava assim, o povo devia me achar maluca. E aí, comecei a ficar interessada. Aí no segundo ano, eu atendi alguns pacientes que me marcaram bastante, que eu via melhora. E eu falei, gente, tem como resolver isso aqui tem melhora. E o povo perdido, até agora, um monte de otorrino que eu conheci não sabe o que fazer. Não, isso aqui é muito mais... E eu achava que eu ia ser cirurgiã, gente. Entrei no otorrino pra ser cirurgiã. Aí eu fui descobrir que cirurgia era um negócio tenso, sabe? Era um clima tenso na sala, tudo frio. Ai, paciente com sangramento, você fica sempre naquela ansiedade do pós-operatório. Descobri que eu não gostava mais tanto de cirurgia assim, quanto, né, na minha cabeça de quem amava Grey's Anatomy achava. Descobri que eu gostava de conversar. E é isso que o autoneurologista mais precisa. O que eu mais gostava de tudo, além de ver a melhora dos pacientes, além de me identificar, me ver neles, o que eu mais gostava era o papo, era o vínculo, como você ficava próximo e conhecia muita coisa, as histórias que essas pessoas contavam, porque você vai vendo que a vida dela influencia muito no sintoma. A questão emocional e psicológica, ela, assim, eu acho que é um dos sintomas na medicina que são mais, tontura e zumbido, mais influenciadas pelo lado emocional. E eu achei isso muito incrível, né? Acabava conversando, fazia até uma papoterapia, né? Não sou psicóloga, não faço terapia com o paciente, mas fiquei até interessada em entender mais essa área para conseguir abordar. E eu fui vendo que eu não gostava muito da parte de otorrino, que era, usa spray nasal para rinite, opera e, bem, melhorou, alta, beijos, tchau. Eu gostava de acompanhar essa pessoa, de saber da vida dela, aí vinha uma familiar, aí a gente sentava, conversava, consultas que, né, a primeira consulta de otoneuro leva 2 horas, tem paciente que eu já fiquei 3 horas. Lá no HC, quando a gente começa, acho que eu já fiquei mais de 3 horas com o paciente, que tivesse um caso mais complexo, porque o exame
não só a conversa longa, mas o exame, a parte que a gente examina a pessoa é super minuciosa, que são termos muito técnicos, é uma explicação muito técnica para eu trazer aqui. Mas foi assim. E aí descobri que eu tinha, sim, migrânia no vestibular. Ela era exacerbada por hipoglicemia, por ficar sem comer, né, na situação que eu tava naquela época. A hipoglicemia, ela também é uma coisa que afeta várias, desencadeia um gatilho para crises de migrânia, de Meniere. A grande chave era a migrânia. E aí eu aprendi até como tratar, né? Tratar e aprender a conviver, porque é uma doença crônica. Eu não gostaria de tomar remédio se eu não precisasse. Então eu fui vendo que na minha vida eu podia ajustar para não precisar tomar medicações todos os dias. Mas consciente que talvez em alguns momentos da vida a gente precise começar. Melhorou, tenta tirar. Enfim, essa é a minha história aí. Um pouco da autoneurologia e por que que eu me identifico tanto com esses pacientes. Com você, se você tiver e tá me acompanhando aqui no YouTube. Eu me identifico porque eu já ouvi de pessoas que o que eu falava que eu sentia era frescura, que eu devia parar de falar que eu tava com uma crise de dor de cabeça, porque isso ia atrapalhar o meu profissional, que assim eu não ia conseguir ser médica, que os chefes iam achar que eu não era boa, que não ia... cada coisa que a gente ouve. E muito principalmente assim, que era mimimi, que era frescura. E tava eu lá com dor de cabeça, com tontura, trabalhando. E assim, e ainda ouvia isso. Então eu não tava dando migué, né? Eu tava lá trabalhando. Mas eu ouvia essas coisas. Então eu decidi pegar esse negócio que foi pra mim uma dificuldade e transformar num poder, num superpoder. Porque eu tenho uma coisa que eu acho que muitos médicos atualmente não têm, que é sentir na pele isso. E a empatia, além de eu acho que eu sou uma pessoa empática, a empatia ela aumenta muito mais quando você sente na pele o que tem. Por causa da enxaqueca, não tenho só a dor de cabeça, né, que agora atualmente não tenho mais. Não tenho só a parte de tontura, que atualmente também não tenho mais, mas também tinha o zumbido. Então, tem dia... Eu entendo muito bem esses pacientes, já estive na pele deles. Espero que você tenha gostado aí de conhecer um pouquinho da minha história, abrir aqui minha intimidade pra você em relação aos meus próprios diagnósticos. E se você gostou, deixa seu like, conta um pouquinho aqui também nos comentários da sua história, como é que tem sido isso pra você, se você já tem um diagnóstico, como foi a sua evolução, se você já encontrou a sua melhora, tá bom? É isso.